Já parou para pensar que, na química, às vezes os mesmos ingredientes, É, eles podem dar resultados completamente diferentes? exatamente. Imagina só, duas substâncias, mesma fórmula química exata. Uma pode ser um remédio que salva vidas, e a outra, sei lá, tóxica. Parece coisa de filme, mas não é. É isomeria. Isso mesmo, isomeria. Hoje, então, nossa análise a fundo vai ser sobre isomeria em química orgânica. A gente se baseou em material acadêmico, né, coisas da Unesp e notas de laboratório, para tentar desvendar esse fenômeno. Uhum. A missão aqui é entender os tipos de isômeros, como a gente identifica eles e, principalmente, por que essa diferença na estrutura, por que ela importa tanto, né? É fundamental. E assim, para começar, a grande divisão é entre isomeria constitucional, que a gente chama de plana também, e a isomeria espacial ou estereoisomeria. Certo. Na constitucional, a fórmula molecular é a mesma, igualzinha. Mas o jeito como os átomos se conectam, a conectividade deles, é diferente. Entendi. A forma como eles se encaixam, digamos assim. Pode dar um exemplo disso, para ficar mais claro? Claro, claro. Olha, vamos pegar a fórmula C4H10O. Com esses átomos, a gente pode montar o butan-1-ol. É um álcool, sabe? Onde o oxigênio está ligado num carbono e num hidrogênio, aquele grupo OH. Aham. Mas com os mesmíssimos átomos C4H10O, a gente também pode montar o dietil-éter. Aí, nesse caso, o oxigênio fica no meio, ligado a dois carbonos. É um COC. Ah, entendi. Mesma quantidade de peças, mas montadas de um jeito diferente. E aí muda tudo, né? Função química, propriedades. Exato. Álcools e éteres reagem de formas completamente diferentes. Mesmo ponto de partida, resultados distintos. Faz muito sentido. Mas agora vamos para a parte que talvez seja ainda mais sutil, né? A isomeria espacial. Você disse que aí a conectividade é a mesma. Como assim? Perfeito. Na espacial, a sequência de ligações é idêntica. O que muda é o arranjo dos átomos no espaço tridimensional. É a arquitetura 3D da molécula que varia. Uau! E como a gente divide isso? Bom, a primeira categoria importante aqui é a isomeria geométrica. Também é conhecida como cis-trans, ou, mais formalmente, EZ. EZ. Já ouvi falar. Ela acontece quando tem alguma rigidez na molécula. Geralmente é uma ligação dupla carbono-carbono, C-dupla-C, ou então uma estrutura de anel. Essa rigidez, ela impede que os átomos girem livremente uns em relação aos outros, sabe? Uhum. Ficou meio travados numa posição. Isso. E aí os grupos ligados a esses carbonos da dupla, por exemplo, podem ficar do mesmo lado da dupla, aí é o isômero Z, ou em lados opostos, que é o isômero E. Z e E tem a ver com o alemão, né? Tem sim. Z vem de zusammen, que é juntos, e E de entgegen, opostos. Ajuda a gente a classificar qual é qual, olhando a prioridade dos grupos em cada carbono. Legal. Mas qual a importância prática disso? Tipo, estarem do mesmo lado ou de lados opostos? Parece ser um detalhe tão pequeno. Ah, mas aí que tá. Na estrutura pode parecer pequeno, mas na função é gigante. O exemplo clássico são os feromônios de insetos. Feromônios, como assim? Pega a mosca doméstica. O feromônio sexual que atrai o parceiro é um isômero específico, o cis ou Z. Se você pegar o isômero trans ou E, que tem a mesma fórmula, as mesmas conexões, só muda esse arranjo espacial, ele simplesmente não funciona. A mosca não reconhece. Nossa, que específico. Então, a comunicação química deles depende dessa geometria exata. Exatamente. E a gente usa isso, inclusive. Fazem armadilhas com o isômero sintético para controle de pragas. E doido? Tá, então essa foi a geométrica. E a outra, espacial. A óptica. Essa tem a ver com espelho, né? Isso mesmo. A isomeria óptica, ela acontece com moléculas que a gente chama de quirais. Uma molécula quiral é como a nossa mão. Como assim? Como a mão? Pensa na sua mão direita e na esquerda. Elas são imagens uma da outra no espelho, certo? Mas tenta sobrepor uma perfeitamente em cima da outra. Não dá, né? É verdade. Não encaixa. Então, elas são quirais. Moléculas quirais são assim. Elas e a imagem delas no espelho não são sobreponíveis.
falta um plano de simetria interno na molécula. Entendi. E o que causa isso na molécula? Frequentemente, a presença de um átomo de carbono ligado a 4 grupos totalmente diferentes. Nenhum grupo igual ao outro. A gente chama esse carbono de quiral ou assimétrico. 4 grupos diferentes. E qual a consequência disso? Além de não ser sobreponível ao espelho, a consequência mais famosa é a atividade óptica. Essas moléculas quirais têm a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Luz polarizada, o que é isso? É uma luz que foi filtrada para vibrar numa única direção, num único plano. Quando essa luz passa por uma solução da molécula quiral, a molécula gira esse plano de vibração da luz. É como se ela torcesse a luz. A gente mede isso num aparelho chamado polarímetro. Ah, e ela gira para que lado? Pode girar para a direita, no sentido horário, e aí a gente chama de dextrorotatório, e usa um sinal de mais, plus, ou para a esquerda, anti-horário, que é o levorotatório, sinal de menos. E se tiver uma mistura dos dois? Uma mistura 50-50 dos dois isômeros espelho, que a gente chama de enantiômeros, é chamada de racemato. Como tem quantidades iguais do que gira para a direita e do que gira para a esquerda, um efeito cancela o outro e o racemato não desvia a luz. É odicamente inativo. Entendi. Mas no mundo real, no nosso corpo, dos remédios, qual o impacto dessa quiralidade toda? O impacto é enorme, especialmente na biologia. Os sistemas biológicos são muito sensíveis a essa forma 3D. Pensa no ácido lático. O isômero menos é o que se forma nos nossos músculos depois de exercício intenso, causa aquela dor. O isômero plus está no leite azedo. Mesma molécula, efeitos diferentes. Sim, a adrenalina. Só a forma menos tem aquele efeito fisiológico forte que a gente conhece. A asparagina, um aminoácido. Um enantiômero tem gosto amargo, o outro é doce. Doce e amargo. Só pela forma no espaço? Que loucura! Em fármacos, isso é crítico. O naproxeno, por exemplo, é um anti-inflamatório bem comum. Um enantiômero é o remédio que funciona. O outro pode ser tóxico para o fígado. Nossa, isso é muito sério. Quer dizer que, na hora de fabricar um remédio, tem que ter um cuidado enorme para ter só o isômero certo? Com certeza absoluta. É um desafio gigantesco. Ou você desenvolve uma síntese que já produz só o isômero que você quer, a chamada síntese assimétrica, ou você produz a mistura racêmica e depois tem que separar os enantiômeros, o que pode ser bem difícil e caro, mas é essencial para segurança e eficácia. Imagino. E tem aquela notação DL também, né? Que a gente vê em açúcar, aminoácido. Isso, a convenção DL de Fischer-Rosanov. É outra forma de classificar, muito usada para carboidratos e aminoácidos, baseada na configuração de grupos específicos em projeções padronizadas. Por exemplo, a D-glicose, que nosso corpo usa, versus a L-glicose. Certo. Então, para a gente amarrar tudo isso, a isomeria mostra que, na química, a forma é tudo, né? Ou quase tudo. A arquitetura 3D de uma molécula pode ser tão ou mais importante que só saber quais átomos estão lá. Exatamente, mesmos átomos, mesma fórmula, mas um pequeno ajuste no arranjo espacial e as propriedades podem mudar radicalmente. Propriedades físicas, químicas e, crucialmente, as biológicas. Sabor, cheiro, atividade farmacológica, tudo pode depender dessa forma tridimensional. É a prova de que estrutura e função andam de mãos dadas na química. Com certeza. A natureza usa isso o tempo todo para criar a especificidade que a gente vê nos processos biológicos. E para nós, na ciência, entender e saber controlar essa arquitetura molecular é fundamental, seja para criar novos materiais ou, como a gente viu bastante, para desenvolver remédios mais seguros, mais eficazes, que atuem só onde a gente quer. Fica, então, uma reflexão, né? Se uma mudança mínima na geometria 3D pode definir se algo vai ser remédio ou veneno, doce ou amargo, quantos outros processos biológicos complexos, talvez, dependem dessa arquitetura molecular de um jeito que a gente ainda nem começou a entender direito? É uma ótima pergunta. Mostra como ainda temos muito a explorar nesse universo molecular tridimensional.